Boa noite, estamos começando mais um programa Empresa na TV, um apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Hoje eu vou conversar com o Evandro Lamoglia Rezende, proprietário da franquia da Casa do Construtor de Itajubá. Boa noite, Evandro. Boa noite, Marina. Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente um pouco sobre a Casa do Construtor, como que ela começou aqui em Itajubá. Eu vou falar um pouquinho da franqueadora, da Casa do Construtor, né? A loja de Itajubá é uma franquia, né, da Casa do Construtor que se iniciou em 94, com dois engenheiros civis, de nome Altino e o outro chama Expedito, né? Na minha opinião, são dois visionários que começaram com uma casa de material de construção e pelo apelo, a procura de equipamentos de qualidade, de porte para construção civil, eles resolveram partir para o ramo de aluguéis de equipamento. Foi quando criou-se a Casa do Construtor Aluguéis de Equipamento. Então começou em 94, até o ano 2000, ela começou a se consolidar com aproximadamente 10 lojas, sendo acho que 5 ou 6 franqueados na época e as outras próprias, né, dos dois. E a partir do ano 2000, com o crescimento do país, com a economia mais consolidada, sedimentada aqui no Brasil, o segmento tomou proporção, criou um vulto muito grande, uma procura muito grande, e eles partiram para atuar no Brasil inteiro. Então, hoje, basicamente, se não me engano, são 254 ou 55 lojas já abertas em todos os estados do Brasil. Não tem um estado que não tenha a Casa do Construtor. E tem mais uma gama de, talvez, 20 ou 30 lojas a serem abertas ainda no primeiro semestre de 2016. Apesar da crise que estamos vivendo, é uma franquia que está superando isso, né? Lógico, existem problemas, os resultados não são os resultados que esperava-se há 4, 5 anos atrás. Então, a gente tem que se reinventar às vezes, né? E eu tomei a decisão em 2014 de montar essa franquia aqui em Itajubá. Eu sempre tive vontade, apesar de não ser itajubense, eu me considero 99% itajubense, porque a família da minha mãe é daqui, a minha esposa é daqui, eu estudei no Inatel, né, sou engenheiro de telecomunicações formado pelo Inatel, gosto muito de Itajubá, gosto muito de Minas. Então resolvi trazer um segmento de qualidade para a cidade. Aqui já existiam outros locadores, né, menores e talvez do mesmo tamanho que nós temos hoje na Casa do Construtor. Mas foi uma decisão, eu diria que foi uma decisão acertada. Até o momento tem se mostrado interessante e acertada. Bacana. E quando que começou aqui em Itajubá? Eu abri efetivamente a loja no dia 1º, não foi 1º de dezembro, foi na primeira semana de dezembro de 2014, né? Então a loja completou um ano em dezembro, estamos completando aí um ano e 3 meses de funcionamento. E já tem um nome assim, já bastante conhecido na cidade, o pessoal procura, porque um dos grandes diferenciais da Casa do Construtor, que talvez seja o principal, é você trabalhar com equipamentos de primeira linha, né? Então você tem fornecedores hoje no porte de uma Bosch, de uma DeWalt, de uma Makita, de uma CSM no ramo de betoneiras, de uma Weber no ramo de compactadores, no segmento de compactadores, são fornecedores de nome. E a Casa do Construtor ela tem um diferencial, qual é? Por ser uma rede muito grande e ser a maior rede de franquias, ser a maior rede de locação de equipamentos no Brasil, ela preza muito a performance do equipamento. Se você for alugar um equipamento, qualquer locadora que seja a Casa do Construtor, você quer que o equipamento funcione e não te dê problema. Sim. Você está pagando por isso, né? Então, o que é feito? Um equipamento que vai entrar na rede de locação da Casa do Construtor, ele passa por uma bateria de testes, de análises nas lojas já em funcionamento. Tem algumas lojas que a gente chama de lojas, não é piloto, seriam as lojas mestres, né, que tem uma demanda muito grande, e testa aquele equipamento por 6 meses. Aprovou? Não deu problema? Teve a manutenção feita pelo fornecedor de uma maneira adequada? Ela entra como homologada na Casa do Construtor. Então isso nos dá um respaldo muito grande, né? Muita gente me pergunta, por que franquia?
Por que você não abriu, se você gosta desse segmento, gosta desse segmento, por que você não abriu sem ser uma franquia? Porque a franquia você tem um custo operacional, você paga um royalties, mas aí é que está o diferencial, porque você tem já a experiência e o suporte do franqueador de 20 anos, quase 22 anos na realidade, de experiência no ramo. Então ele sabe exatamente os problemas que ocorrem no dia a dia, no dia a dia, os problemas que o cliente espera não encontrar, né, que é o teu consumidor final, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Então, ou seja, é uma coisa bastante profissional. O segmento de locação na casa do construtor é tratado de uma forma extremamente importante para o ramo da construção civil, né? Somente no eixo São Paulo, Rio-São Paulo, vamos colocar assim, não há quem não conheça do ramo de construção civil a casa do construtor, né? Aqui em Itajubá muita gente não conhecia. Por quê? Porque aqui nós temos na região, temos em Pouso Alegre, de um franqueado, de outro franqueado, temos em Varginha, temos em Poços de Caldas, temos em Passos, temos em Três Pontas, estou falando no sul de Minas, temos em Três Pontas, Alfenas. Então está começando a se criar um polo da casa do construtor, ela começar a ser conhecida nessa região. Mas em São Paulo e Rio, já há alguns anos, aí eu diria 10, 15 anos que ela está já sedimentada e consolidada. Bacana. E para o nosso web espectador conhecer um pouco mais, a Casa do Construtor, ela trabalha apenas com a locação de equipamentos para construção civil? Correto, correto. Algumas lojas, poucas lojas, né? Somente no Rio de Janeiro, são duas em São Paulo, na cidade de São Paulo, e no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro tem 11 lojas, na cidade do Rio de Janeiro, dos mesmos franqueados. É uma dupla que a gente até brinca, que é Vitor e Léo, né? É a dupla caipira, porque um chama Vitor e outro Leonardo. E eles apostaram nisso. Hoje eles têm 11 lojas só no Rio e mais duas em Juiz de Fora, né? São deles. Então eles têm 13 lojas abertas. Uma delas, se não me engano, é de São Cristóvão, vende também equipamento. E uma de São Paulo, duas de São Paulo também vendem equipamentos, tá? Mas o segmento ou o nosso KNAI, né? Ele é especificamente para locação de equipamentos. Inclusive não prestamos serviços, né? Por exemplo, se a pessoa chega lá, eu preciso de uma enceradeira industrial para fazer lavagem de piso, para desbastar uma cola. Hoje mesmo apareceu na loja lá um rapaz que precisava de uma enceradeira para desbastar uma cola dessa que você vai colar ali aquele carpete de borracha, né? Então você tem que passar uma cola. Que não sai, a enceradeira faz isso. Aí ele falou assim, você não tem quem preste esse serviço? Eu falei, não, infelizmente eu não presto serviço. Eu loco o equipamento, aí você tem que arrumar um prestador de serviço. Então, o nosso principal foco é o aluguel, né? Não impede que no futuro venha-se a vender equipamento, etc. Mas hoje é locação de equipamentos. Sim, bacana. E como que funciona essa locação? O que eu preciso fazer? Existe um contrato diferenciado? Boa pergunta. Isso é importante, né? Porque tem muita gente que trabalha com a informalidade, né? E a Casa do Construtor, ela preza muito por isso, para ter não só a garantia dela junto ao cliente, mas também garantir ao cliente um equipamento e um fornecimento de qualidade. Você precisa fazer um cadastro, né? Através do CPF, RG, comprovante de endereço, etc. E, após isso, você vai alugar, por exemplo, a dona de casa. Uma coisa que eu falo muito, não é só para a construção civil que a gente trabalha. Tem muita dona de casa que precisa de uma lavadora de pressão durante o final de semana, ou precisa de uma enceradeira industrial, ou precisa de um aspirador de pó profissional, né? Que garanta realmente a qualidade naquele trabalho que ela vai querer fazer no final de semana, ou mesmo durante a semana. Ela leva essa documentação, aluga o equipamento, faz-se um contratinho, que a gente chama de contrato de locação, né? Onde dá toda a garantia, né, de funcionamento do equipamento. Caso ele não funcione, ele tem a garantia de ter o pagamento de retorno, né, ou seja, devolução do pagamento. E eu também, né, eu como Casa do Construtor, tenho a garantia de que o cliente recebeu todas as informações da locação, de como é feito, as informações do equipamento. A gente tem um documento, eu não trouxe aqui, mas é um documento que vai junto, anexo ao contrato, que a gente chama de safety. O que é o safety? É um pequeno manual sobre o funcionamento do equipamento.
como ligar, até como, ó, liga na tomada, presta atenção se não é 110, se não é 220, etc. Como ligar, como fazer o trabalho, né? Enceradeira industrial, fazer em movimentos giratórios, isso está tudo escrito e foi tudo feito pelo Altino e pelo Expedito, isso há 20 anos atrás. Eles passaram algumas noites escrevendo equipamento por equipamento, a forma de funcionamento, a aplicação, né, do equipamento. Esse equipamento serve para isso, isso e isso. Né? Então, ou seja, o cliente ele sai da loja com a expectativa de que ele vai ser atendido. Né? Porque até o nosso bordão a gente fala assim, casa do consultor, aluguel, equipamento, soluções. A gente não trabalha só para locar o equipamento para o cliente, a gente quer solucionar o problema que o cliente chegou lá. Olha, eu preciso disso para isso. Você tem essa possibilidade, aquela possibilidade. Então, ou seja, a gente trabalha para atender o cliente de uma forma geral. O importante é isso, ele sai da loja sabendo, não digo um expert, mas sabendo como utilizar e para que utilizar aquele equipamento. É muito interessante. Sim, bacana. Mas daí eu fiquei com uma dúvida, porque tem equipamentos que são grandes e exigem um profissional mesmo para manipular e utilizar. E vocês têm esse compromisso? Ou eu posso alugar um equipamento e me arriscar em casa e posso me machucar, porque são equipamentos grandes e perigosos mesmo? Pode. Veja, vamos citar um exemplo de um equipamento grande. O nosso principal ponto de atuação é aluguel de equipamentos de pequeno porte para construção civil. Isso envolve uma betoneira, né, que é um equipamento de 200 quilos, né, que uma pessoa como você não vai conseguir levantar ela, com certeza. Um dia minha filha esteve na loja, inclusive, logo que nós abrimos, e ela falou assim, mas que tira isso do chão? Eu levantei, porque tem um jeito de pegar a betoneira, depois ela tem 2 rodinhas, aí depois que você levantou ela é fácil entre aspas, né? Você empurrar ela para cá, para lá, então. Mas uma mulher não vai conseguir. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa, você não vai lá simplesmente alugar uma betoneira porque você quer alugar uma betoneira. Alguém chegou para você e falou assim, Dona Marina, essa obra que você vai fazer aqui na sua casa, para facilitar, uma betoneira resolve grande parte, né, para bater a massa do concreto ali, grande parte e agiliza, resolve parte do problema e agiliza o trabalho. Então você vai lá alugar, mas através de uma orientação de um profissional. Seja um pedreiro, seja um empreiteiro, né, que fala, olha, precisamos alugar uma betoneira. Então, é difícil ocorrer de uma pessoa física chegar lá e alugar uma betoneira, porque é mais fácil. Se ela alugou é porque ela sabe trabalhar. Então, ela sai com um manualzinho também. Você vai alugar uma betoneira, explica como funciona, como fazer o trabalho, como fazer a limpeza dela, que a gente sempre pede que o equipamento volte limpo, mas é difícil voltar. Mas a gente pede, né? Porque nós entregamos limpo e em dia com manutenção, todo engraxado, etc, etc. A gente pede também que não retorne, mas é muito difícil, isso praticamente não ocorre, infelizmente. Então, esse ponto de uma pessoa alugar um equipamento poder se machucar, pode ocorrer. Infelizmente pode ocorrer, mas assim, a responsabilidade não é da casa do construtor. Que você recebe um documento, o manualzinho e o contrato colocando o que deve ser feito. Né? Sim. E para alugar, a gente vai lá, aluga e eu tenho que ir lá buscar ou vocês entregam e vão buscar na minha casa Nós depois? temos um caminhãozinho, eu tenho também uma picapezinha para fazer entregas e retiradas de equipamentos. Né? Eu diria para você que 60% nós entregamos. Na maioria das locações, 60% envolve a entrega e retirada. E 40% está a pessoa que vai lá na loja retirar. Às vezes é um equipamento pequeno, uma serra mármore, que o pessoal chama muito de maquita, né? Vai para você alugar uma maquita. É igual o problema da Gillette, né? Todo mundo chama de Gillette. Gillette é uma marca, né? Não é a lâmina, né? Então, muita gente vai alugar uma esmerilhadeira, que são equipamentos pequenos, uma serra mármore, uma furadeira. Então, ele pega na loja. Mas, às vezes, pode entregar? Entrego. Na região do Itajubá, aqui eu entrego, não há problema nenhum, e sem custo. A não ser quando tem deslocamentos superiores a 15 quilômetros, a partir, por exemplo, do tamanho de Piranguinho, né? A gente cobra uma pequena taxa de deslocamento. Né? Delfim Moreira, Venceslau Braz, Brasópolis, São José do Alegre. Então, aí existe uma pequena taxa de deslocamento. Mas, para Itajubá e em torno, não há custo de deslocamento, não.
Bacana. A gente vai para um pequeno intervalo agora e já volta para conhecer um pouco mais da Casa do Construtor. Voltamos com o programa Empresa na TV, com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. E hoje a gente está conversando com o Evandro Rezende, proprietário da Casa do Construtor de Itajubá. E a gente estava conversando um pouquinho aqui no intervalo, né, sobre uma maneira de preservar um pouco do meio ambiente na construção civil. E eu queria que você explicasse um pouquinho para os espectadores essa proposta. Dentro da gama de equipamentos que nós temos lá, que eu estava comentando com você, né, que atende desde a pessoa física, dona de casa, que quer alugar um aspirador, por exemplo, de profissional, de boa potência, uma lavadora de pressão, até equipamentos específicos para a construção civil, como, por exemplo, o escoramento metálico. Esse é um ponto que eu estou apostando bastante aqui em Itajubá, apostando no sentido de mudar a cultura de Itajubá e região, né? Hoje em dia você vai fazer escoramento de lajes, seja em uma casa, seja em um edifício. Infelizmente, entre 90% a 95% desse escoramento aqui em Itajubá e região é feito com madeira. Madeira eucalipto, comumente chamado de pontaletes, né? E a Casa do Construtor, através da parceria como a Casa do Construtor não fabrica nada, ela só aluga equipamento, nós temos parcerias pontuais e importantes com grandes fornecedores. Então, no caso de escoramento, tem grandes fornecedores de escoramento, não só de escoras, como de painéis para montagem de andaimes, né? Que é outro erro também. O pessoal fala muito, você alugar um andaime. Você não aluga um andaime, você aluga painel e o andaime é constituído de vários painéis montados, né? Então, você quer um andaime de 8 metros, então você vai ter que alugar 16 painéis para fazer o andaime seu de 8 metros. E no caso do escoramento, esses fabricantes também têm escoras metálicas, que a gente chama de escoras metálicas, que variam de alturas que vai de 2 metros, ela começa em 2 metros e vai até 3,10 metros, através de ajustes, né, sejam giratórios ou mesmo através de que a gente chama de escora flauta, né, que tem ajustes a cada 10 centímetros, ou escoras que trabalham de 3 metros até 4,5 metros, né, de altura. Então, o que eu estou tentando fazer aqui, já tive, graças a Deus, eu acho que um primeiro retorno positivo, que é deixar de utilizar os pontaletes. Com isso, você deixa de cortar milhões ou milhares de árvores aí, né? No Brasil seriam milhões, aqui na região seriam milhares de árvores, ao invés de usar o pontalete, você usar o escoramento metálico. É muito mais seguro, você não tem assim, ao final da obra, aquela quantidade de entulho de madeira sem utilização, porque aquela madeira caiu concreto nela, caiu cal, caiu material químico, você não pode utilizar essa madeira para outra finalidade, nem para lenha você pode utilizar. Então o que ela é feita? É descartada. Você cortou o eucalipto, aquele eucalipto foi transformado em vários pontaletes, e a finalidade dele foi o escoramento e vai para o lixo depois. Literalmente lixo. Normalmente se enterra esse pontalete para ele apodrecer, né, para não prejudicar a natureza. Então a finalidade hoje, ou o principal foco do escoramento metálico é dar garantia de que aquela obra foi escorada adequadamente, que você tem toda uma carga de pressão em cima de uma escora para fazer a tua laje e tal. Isso tudo é logicamente feito por engenheiros, né, que fazem o atestado de responsabilidade técnica, o famoso ART, e também não só da garantia da obra ser bem escorada, mas também de preservar a natureza. Hoje, sustentabilidade é uma palavra que está qualquer criança hoje na escola, no primário, está sendo colocado bastante forte na mentalidade, na cabeça da pessoa, para que ela cresça e passe isso para a população, para que isso seja disseminada, essa cultura de sustentabilidade, que é preservar a natureza.
que nós vamos necessitar no futuro, com certeza. Já estamos precisando, Já estamos precisando, olha a água. Né? De água, exatamente. Sim, então no caso, a gente evita de cortar as árvores para sustentar a construção e essas escórias metálicas, elas podem ser reutilizadas? Sempre, elas são reutilizadas, tem uma vida útil aí, se bem trabalhada, se bem utilizada, 10 anos, entendeu? Então, ou seja, ela acaba aquela obra, uma laje, normalmente a cura de uma laje demora em torno de 28 dias, vamos dizer assim, próximo, tem laje de 20, tem laje de 30, mas em torno de 28, 25 dias. Então acabou aquela obra, a escória volta para a minha loja, ela é todinha lavada, feita a manutenção e está pronta para ser locada novamente. Entendeu? Então assim, é prático, seguro e eu diria muito mais barato. Se for botar no papel o aluguel de uma escória metálica, por mais que o aluguel de uma escória represente talvez 4 pontaletes, você pagou aquela escória, você vai reutilizá-la. O pontalete vai para o lixo, literalmente. Sim, bacana. E no caso dessa escória, que eu acredito que precisa de um estudo mesmo, pela quantidade... Sim, é um projeto de engenharia. Sim, né? Ninguém vai alugar se não estiver construindo e não tiver um engenheiro cuidando disso. Mas a casa do construtor, ela pode dar um auxílio no caso de alguma dúvida, com metragem? Pode. A gente tem, nós somos treinados, esse é um ponto que a casa do construtor ela preza muito. Todos os funcionários, incluindo o franqueado ou o proprietário da loja, ele também é treinado para ter uma noção geral de todos os equipamentos. Nós somos treinados para utilizar no dia a dia ali, né? Mas como ligar um compactador, a utilização, para que ele serve, para que tipo de solução que ele pode ser apresentado, nós somos treinados, porque lá na franqueadora você tem uma universidade, casa do construtor, com todos os equipamentos que tem na rede. Então a gente passa uma semana lá. Todo funcionário que entra na loja vai passar uma semaninha lá, aprendendo o que é a casa do construtor e quais são os equipamentos que trabalhamos e a finalidade de cada um deles. Então, nós temos uma noção geral. Não somos experts, mas podemos dar dicas, mesmo de escoramento, né? Eu particularmente fiz um treinamento num fornecedor nosso, que é a Mecan, de projeto de escoramento. Eu não vou assinar o projeto, mas eu vou poder dar vamos dizer assim, entre aspas, um pitaco para o cliente, ou mesmo para o engenheiro, o que pode ser feito para o escoramento daquela laje. Mas o engenheiro, a palavra final é dele. A quantidade de escórias, quem vai definir é o engenheiro, não é a casa do construtor. Sim, mas então todo mundo que trabalha na casa do construtor é capacitado para apresentar um pouco dos equipamentos. Do vendedor interno ao motorista. Tá? Hoje nós temos, por exemplo, quatro funções na loja. Você tem o vendedor interno, que tem o contato com o público, né? Atendimento no telefone, atendimento ao vivo, ou mesmo na obra, o vendedor pode ir na obra e eu faço essas funções também. Você tem o mecânico, que é responsável por toda a parte de manutenção, lavagem, estocagem dos equipamentos, né? O motorista entregador, que ele faz a entrega e a retirada dos equipamentos. Todos eles têm a noção dos equipamentos. Então, se chegar na obra, o motorista foi lá e entregou um famoso compactador, que o pessoal chama de sapinho, né? Ele explica como ligar, né, ou como operar ele. Lógico que ele não vai fazer o serviço, mas ele vai explicar isso tudo. Então, qualquer equipamento nosso, as pessoas estão habilitadas a explicar o funcionamento. Então, pode pedir socorro para qualquer pessoa na casa do construtor. Com certeza. Inclusive para mim. Bacana. E que eu ia te perguntar, o que vocês mais alugam por lá, aqui em Itajubá? O que sai mais de equipamento mesmo? Você tem o carro-chefe, né? Ou os carros-chefes, né? Você tem a betoneira, né? Que facilita a obra pontualmente para um pedreiro, para um empreiteiro, né? Agiliza muito, né? Evitar o pedreiro ficar batendo aquela massa no chão, ele bate na betoneira ali. Muita gente aluga, por exemplo, no final de semana. Então, tem a betoneira, o próprio compactador, os painéis para montagem de andaimes, isso sai diariamente, né? Porque o cara vai fazer uma pintura numa casa, é muito mais fácil ele estar em pé numa torre de andaimes montados com painéis para fazer a pintura do que numa escada, né? Apesar que eu tenho escadas também para alugar lá. Mas para um trabalho mais seguro e pontual, o andaime é um carro-chefe. Então, betoneira, compactadores, andaimes, furadeiras. Sai uma gama de furadeiras que você não imagina. Muita gente, às vezes, não tem uma furadeira em casa. Quer fazer
cara vai comprar um furadeiro para fazer 20 furinhos ali, fazer uma prateleira. Ele lá aluga. É barato, é prático, a manutenção é minha, ele vai só com a broquinha dele ali, acabou. Então, o carro-chefe seria materiais, máquinas elétricas de pequeno porte, como furadeira, esmerilhadeira, serra-mármore, lixadeira, planas, até passando por compactadores, betoneiras e painéis. Mas eu tenho uma gama a Casa Consultor tem uma gama de equipamentos para alugar lá, como bombas, aspiradores de pó, bombas para retirada de água, né? Aspiradores de pó, lavadoras de pressão, geradores de energia, compressores para pintura, sai bastante também, né? Com pistola, para o pessoal pintar grade, pintar portões, portas. Então, ou seja, eu diria, o carro-chefe são esses 4, né? Máquinas pequenas elétricas, betoneiras, compactadores e painéis para andames. E você comentou até escada, a gente pode alugar lá? Pode, tem escadas de extensão ou escadas de abrir, que alcançam aí 8 metros de altura, né? Tem muita gente que precisa, é mais fácil, eu preciso só fazer um acerto num telhado meu lá. Ele vai montar uma torre de andaime porque ele vai acertar uma pontinha no telhado. Então ele aluga uma escada, né? Que é muito mais simples, assim, mais ágil, e a escada de qualidade, né? Uma escada já testada. Às vezes é mais garantido do que emprestado do vizinho, com né? certeza. Que dá aquela balançada. Olha, a locação, eu diria para você o seguinte, eu falo para o público o seguinte, a locação de equipamentos é uma realidade hoje no Brasil inteiro, tá? E é muito simples e prático para o usuário, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Ela tem a garantia que está locando equipamento de qualidade. Bacana. Nós estamos chegando ao final do Empresa na TV. Gostaria de agradecer o Evandro pela atenção e pelas explicações. Posso só colocar um ponto que indo na loja, eu queria convidar, né, o público de Itajubá a conhecer a loja, que já está aí há 1 ano e 2 meses, né? Vai fazer 3 meses agora. E a loja, eu diria que foi muito bem montada. Convido você a conhecer lá. Né? Lá, inclusive, eu tenho uma televisão com vídeos explicativos dos equipamentos. Então o cara, como é que funciona a betoneira? Tem lá um vídeo da betoneira. Como é que funciona equipamento X? Tem um vídeo lá funcionando. E eu forneço também para as pessoas físicas, trimestralmente a gente fornece uma revista que é um guia prático de equipamentos. Aqui tem todas as dicas para construção, seja para pessoa física ou jurídica, e dicas de equipamentos. É muito bacana. Isso aqui todo mundo que vai na loja eu forneço. E para os clientes que trabalham conosco, eles recebem a cada 3 meses isso aqui. Bacana. O endereço para a gente passar lá? É a Avenida Padre Lourenço, o pessoal chama Padre Lourenço da Costa, né? Mas na verdade na prefeitura está só como Padre Lourenço. Padre Lourenço 1015, o telefone é 3622-8244 e pode ligar também no meu telefone celular, que eu atendo 24 horas por dia, é o 99908-5144. Muito obrigada, Evandro. Eu que agradeço e foi muito bom conversar com você. Foi bom conhecer também os equipamentos. Este foi mais um Empresa na TV, um programa com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Tenham todos uma boa noite. TV Itajubá, a TV de alcance mundial.